Vamos ver outro aqui. Interessante aqui sobre o método B7. Diferença de um método tradicional e o método B7. Olha só, muitas pessoas hoje em dia, elas alegam que não praticam exercício físico por falta de tempo. E uma das formas que a gente tem de otimizar o tempo é utilizando métodos de treinamento que tem essa característica. Um deles, por exemplo, é o B7, tá? Que você faz 2 exercícios em sequência, sem tempo de intervalo entre eles. E teve uma vez que eu fui calcular de um aluno meu o quanto tempo que ele treinava efetivamente. Então eu fiquei curioso para saber se ele passava comigo mais tempo treinando ou se ele passava mais tempo comigo conversando. E aí o que eu fiz foi o seguinte, eu anotei, deixa eu só apagar isso aqui, eu anotei o tempo de início, então eu anotei o tempo de início do treino, o tempo do término, eu anotei o tempo total do treino e anotei o tempo total do intervalo dele. Então, ao invés, por exemplo, de ir zerando o cronômetro, eu fui somando. Então, se ele tinha 1 minuto de descanso, eu dava stop e dava sequência na contagem. E aí eu marcava. Então, olha só que interessante o que aconteceu. Vou botar números simbólicos aqui, só para a gente entender. Então, vamos supor, né, que ele começou a treinar, por exemplo, meio-dia. Ele terminou, por exemplo, meio-dia e 30. O tempo total, obviamente, foram 30 minutos, né, da sessão. Parte principal, tá, que eu estou falando aqui. E o tempo total de intervalo, vamos supor que foram 15 minutos marcados. Isso aqui, né, já me sinaliza que ele ficou basicamente aqui 50% do tempo descansando. Então olha só como é que eu cheguei a esse número aqui, né? Então você teria o 100% do tempo, que seria 30 minutos, e eu quero encontrar, né, esse X, que seria o 15 minutos. Então, quanto desse treino que ele ficou descansando? E aqui a regrinha de 3, então seria 30x é igual a 1000 a 15 vezes 100, então seria 30x é igual a 1500, e x seria negócio 50. Então ele passaria, né, 50% do tempo descansando. E aí o que eu posso mudar aqui, né? Se eu tenho um aluno, por exemplo, que quer emagrecer, eu não posso deixar ele, basicamente aqui, descansando 50% do tempo. Eu preciso modificar isso. Então uma das coisas que eu posso mexer seria, por exemplo, no tempo de intervalo. Então eu posso reduzir, por exemplo, esse tempo de intervalo. Eu posso mudar o método, como eu fiz nesse exemplo aqui que eu estou falando. Eu coloquei o B7. Então eu troquei do tradicional, por exemplo, para o B7. Então, só de você mudar o método de treinamento, ou você mudar, por exemplo, o tempo de intervalo, você reduzir esse tempo de intervalo, você reduz isso aqui. Então você aumenta o tempo total de treino e você reduz o tempo de descanso. Então nesse caso aqui, nesse exemplo, ele tinha ficado 50% do tempo descansando. E eu precisava mudar isso. Então eu preciso botar ele
para treinar, por exemplo, mais tempo, então 80% treinando e 20% de descanso. É uma proporção para aumentar o quê? O gasto calórico. Então é uma das coisas que eu uso aí para otimizar o treinamento e também para aumentar, né, a participação dele durante o treino de forma efetiva, né, para ficar menos tempo descansando e mais tempo treinando. Tá bom? Vamos ver outro aqui.